Aí, vamos começar a entregar um conteúdo um pouquinho mais profissional? Então deixa aquele like, se inscreve já e já comenta se tá ansioso ou não para ver essas coisas mais. Só ignorem o plástico, isso aqui que é tudo gambiarra. Valeu? Vamos pro vídeo. Fala galera, bom dia. Super terça hoje. Bem corrido. Cheio de atividade. Hoje tem um jogo hoje também de tênis, na hora do almoço. Fazer café da manhã agora. 2 ovos e lá ele. 2 ovos, pão e uma fruta. Um cafezinho clássico. Inclusive, aqui ó. Essa maquininha é a melhor aquisição que eu tive dos últimos anos. Bom demais, coisa fina. Então vou tomar um café agora, preparar o café. Depois que eu tirar o expresso, vou assistir aula. Aí uns meia horinha aí de OpenChove. Eu comecei a estudar ontem à noite. Não consegui estudar ontem de manhã, acordei um pouquinho mais tarde. E hoje eu vou continuar de ontem, então é OpenChove. De menos 10 big blinds ali, jogar short stack. E hoje como defender isso. Então, joguinho short stack, coisinha, só uma introdução a mais conteúdo mesmo. Cada vez mais que eu tenho estudado, eu tenho percebido quão extensivo é cada assunto, assim. Então, tipo, tem muita coisa, a gente precisa ficar vendo. E à noite eu pretendo, depois que voltar do grupo de orações que eu participo toda terça-feira à noite, aí eu vou ter que fazer os exercícios, né, o que está na programação lá, na nossa programação. Acho que vou tentar dar uma revisada ali também e compartilhar com vocês como que tá ficando o calendário. E depois de... E aí hoje eu consigo entregar um videozinho melhor, aí depois eu dou uma revisada em todo o conteúdo, eu compartilho com vocês para trazer aqui, beleza? Vamos lá, vamos comer. Tá feio o prato, mas é isso que temos pra hoje. Aí, café expresso pronto. Café Razena, grão daqui de Maringá. Deixa um comentário aí se prefere café expresso um pouquinho mais forte aí de manhã, ou vai tranquilo num café coado, que ele já para ter mais quantidade, tomando durante a manhã. Esse café aqui eu já tô acostumado. 5 minutinhos ali já pra acordar. Meu pai gosta de chamar café de acordar bêbado, né? Só pra dar um overview de ontem, fiz umas anotações que foi bem insightful assim o estudo. Era estudo de short stack, né? Qualquer OpenChove, qualquer range de OpenChove para short stack, tanto em quase todas as posições. Eu não tinha noção de quão amplo era o range de small blind para OpenChove com menos de 10 blinds. Cada vez mais que vai diminuindo o nosso stack ali de 8, 7, a gente tem que ampliar mais o range. Então, assim, mãos tipo 9-3 suited do small blind a gente tem que abrir chovando. Então, eu percebi quão tight que eu jogava. Sim, mão de 6-7, 8-9 suited, off eu já foldava. E 8-9 não é fold, é tão chove quanto 9-3. Inclusive chove é abrir de all-in, né? Deixa nos comentários também se vocês querem que eu faça tipo, como se fosse um glossário, termos um pouquinho mais comuns que a gente usa.
chove, flat, restio, enfim, todas essas ações. Eu vou estudar agora como que reagir isso. Na verdade, vou só ver umas aulas. Eu tenho 15 minutos para ver isso. A aula eu sei que é um pouquinho mais curta, só para apresentando os ranges. O que vai ser mais extensivo vai ser o treino, o treino depois, à noite, depois do trabalho que eu vou fazer. Que praticamente é ficar passando mãos e tomar a ação. E eu tô curioso, eu já tava bem distante assim no Open Shove, no range de Open Shove, e eu fico imaginando como que vai ser o range de defesa, quão distante eu estaria. Então a gente, posições finais ele me surpreendeu realmente. Então vamos lá. Joguinho do ranking agora, geralmente eu jogo no final do dia, mas essa semana a gente tem torneio, né? Então eu tive que ajustar o horário para jogar essa semana no almoço. Então vai ser correria, né? Jogar no máximo ali em 2 horas. Esses jogos do torneio do ranking é bem legal, porque são jogos inteiros, melhor de 3, né? Então 2 sets inteiros e tie-breakando até 10 pontos. Vamos ver, tem que acelerar para não comprometer o outro turno da tarde, porque à noite também tem grupo de oração e tem que treinar também. Tem que treinar as mãos que eu não treinei de manhã. Vambora. Três raquetes para ter 3 desculpas se perder. Espero que fique bom dessa vez, hein? Aí, galerinha. Bom, se ficar fora de foco ou ficar alguma coisa esquisita, me perdoem. Estou testando, mas é para cada vez melhorar. Como comentei no começo do vídeo, né? A gente tá testando uma câmera nova aqui para vocês. Vamos lá, vamos falar de poker. O que eu estudei semana passada? RFI, então quais são os ranges, quais são as mãos, né? De cada posição que a gente deve abrir. É brincadeira, bicho. Acabou a bateria. Tá bom, né? Vamos voltar. Onde paramos? RFI. Isso foi o que a gente estudou semana passada. Então, todos os ranges de abertura aí. Pra tentar fazer ficha, né? E se não fizer? Esse é o problema. Então, o que estudamos essa semana foi short stack, jogo short stack. Basicamente, o que chovar com 10 blinds ou menos, em cada posição, né? E o quão amplo é o nosso range de shove ali nas posições finais. E óbvio, né? Vai ficando cada vez mais tight, cada vez menos mãos que a gente tem que abrir à medida que a gente fica no começo da mesa, né? E com o passar das posições a gente pode ampliar esse range de shove. Só que como que a gente defende isso, né? E foi isso que eu estudei hoje. Como decidir quando pagar o shove de algum short stack. Para fins de simplificação do jogo, até para facilitar para mim, e eu estou evitando de entrar multi-way. Esse é o meu maior leak hoje, comportamental mesmo, então eu preciso controlar essas mãos quando alguém já tiver pago o shove de algum short stack, né? Obviamente, se tiver mãos boas, quando alguém já tiver pago, eu vou tentar jogar, né? Mas enfim, como e quando a gente defende esse shove do short stack? Basicamente são 2 passos, né? A gente tem que calcular a nossa equidade e calcular o pot odds. E a nossa equidade tem que ser maior, né, que o nosso pot odds, ou seja, a nossa chance de ganhar tem que ser maior o tanto de ficha que a gente tem que colocar, que a gente tem que pagar, na verdade. Pô, falei um monte de coisa, falei equidade, pot odds. Eu vou fazer um vídeo depois sobre equidade, porque é chatinho de calcular. Eu quero usar todo o software para mostrar a equidade. E pot odds,
eu vou deixar a fórmula aqui em cima. Só que basicamente a conta de pot odds é a quantidade de ficha que eu tenho que pagar, o all-in, dividido pelo valor do pot, né, basicamente, mais a minha aposta que eu pagar. Então, enfim, esse é um cálculo que, à medida que a gente vai jogando, a gente vai praticando, já fica tanto a nossa equidade, que basicamente é qual a chance da nossa mão ganhar, versus o range do adversário. Dado isso, assim, isso é um dos fatores para a gente para levar. Então, esse cálculo de equidade versus pot odds, a gente precisa aplicar. E acho que esse vai ser o meu maior desafio. A gente vai mais considerar qual que é o range hipotético do nosso adversário e qual que é a nossa pot odds. A pot odds dá pra gente calcular durante o jogo, a gente vai pegando o jeito ali. Então, o jeito de se defender basicamente vai ser teórico, em range teórico e equidade, e um cálculo um pouquinho mais exato que é saber pot odds. Então a gente começa a ter um pouquinho mais de noção, tipo assim, pô, eu tenho que pagar metade do pot para ganhar 50%. Será que eu tenho 50% de chance de ganhar do range dele? Aí a gente vai ter um pouquinho em mente, uma vez que estudarmos muito e muito mesmo para saber, eu não sei agora, qual que é a equidade de um 10-10 contra um range de 60%. Eu não faço a menor ideia, eu deveria parar aqui para olhar e trazer para vocês. Mas não, tá tarde. Mas enfim, esse é o tipo de estudo que a gente tem que fazer, né? E é esse tipo de estudo que eu quero fazer essa semana e eu descobri que semana que vem provavelmente vai ser algo parecido com isso. Mas enfim, esses dois fatores são importantes e aí que a gente começou a olhar um pouquinho mais dos ranges de defesa, né? E aí a gente começa a olhar, ter umas noções de Big Blind versus posições médias, de Big Blinds e botão versus botão, até mesmo Big Blind versus Small Blind, né? Então, por exemplo, né, esse range que a gente estava falando bastante de Blind War, Big Blind, enquanto o Small Blind está chovendo 70% do range dele, o nosso range de call cai ali para 48%. Metade das mãos das mãos iniciais a gente pode pagar. Só que se esse cara já for um pouquinho mais tight, ele não tiver chovando 9-3, por exemplo, suited, que ele deveria chovar, a gente já tem que reduzir. Então é bem difícil a gente jogar o teórico aqui, principalmente nos limites que a gente está jogando, que é um pouquinho mais barato, em que as pessoas elas costumam não ser tão agressivas quanto a gente imagina. Mas comenta aí, manda esse vídeo pro teu amigo que bingão lá, que tá jogando 6-4 e você acha que ele é bingo, mas não, ele pode estar até certo. E a gente que tá jogando tight demais. Só que essa adaptação a gente precisa saber fazer ali no meio do jogo. Principalmente se a gente está em outras posições da mesa. Então no começo da mesa é importante a gente ficar cada vez mais duro. Então a gente vai chegar a pagar ali 12% do range, 13% ali no máximo. Dama, vala, off, foldando, porque tem muita gente pra frente para falar ainda, né? E a gente quer fugir disso. Então, resumindo, para a prática de amanhã, manter em prática o RFI da semana passada, colocar esses ranges de chove teóricos se a gente ficar short stack, ampliar um pouquinho mais o nosso range ali para cutoff, botão e small blind, são as posições finais, e ficar muito atento com o nosso range de call, porque a gente estava perdendo muito. Eu lembro que na sessão passada eu perdi muita ficha nisso. Então vinha lá um chove de 8, 10, às vezes até 11 blinds, eu estava dando call que eu não podia dar. Quando eu via, eu estava disputando a mão com mais 2, 3 pessoas e tomamos ferro, né? Então faz parte. Por isso que isso dá sorte, porque a gente começa a olhar e fala assim, não, pera aí, a gente não pode ficar dando call com qualquer mão no meio da mesa de um chove de 10 big blinds. Espero que amanhã dê bom, né? Vamos fazer o máximo para isso. Eu vou trazer o resultado, não sei se sobre live, mas eu vou trazer de qualquer forma o resultado no final da sessão para vocês. Obrigado, lembrem-se,
Se inscrevam aí no canal, acompanhem aí as novidades. Quero trazer, como disse, quero trazer qualidade cada vez melhor para vocês. Comentem o que estão achando. Já recebi alguns comentários bem legais, assim, de pessoal que estava se motivando com isso. E espero que gostem ali, beleza? GL para nós, vamos que vamos, é só o começo.